E é isso. Então, vamos lá, né? Hoje eu escolhi uma temática que eu acho bem interessante, né? E me baseei num livro que é muito legal. Para mim foi uma oportunidade de ler esse livro, né? E aprender mais um pouquinho. Esse daqui é um livrinho pequenininho, prático, mas assim que tem uma informação muito legal. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, né? O meu nome deixa eu admitir aqui uma pessoa. Então, boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Então, meu nome é Rita Cássia, um pouquinho da minha história, né? Eu já fui professora universitária por 10 anos, na área de administração e marketing, e já atuo como terapeuta há mais de 25 anos, né? Nesse período, inclusive, como professora, eu também atuava como terapeuta. E aí eu, de repente, decidi que esse era o meu caminho e deixei a sala de aula, né? Muito embora eu tivesse um olhar também terapêutico para a sala de aula. E aí eu desenvolvi uma metodologia de trabalhar com o corpo, que eu dei o nome de Body Acoustic Therapy, ou seja, terapia acústica do corpo, e isso a partir de outras ferramentas que eu já trabalhava, que são o shiatsu, o reiki, a terapia floral, a constelação familiar, barras de axis e agora a aromoterapia que eu venho colocando na minha prática, nos meus atendimentos também, e, claro, usando os óleos da doTERRA. Então, vamos lá. As diretrizes padrão para o bem-estar emocional incluem o consumo de uma dieta nutritiva, a ingestão de água, hábitos de sono adequados, exercícios, uma rica visão de vida e a escolha de se envolver apenas em relacionamentos de respeito e apoio. E é bem interessante porque, assim, tudo que vocês vão ver aqui, na verdade, foram coisas que eu fui retirando desse livro, né? Deixa eu botar aqui. Que eu fui retirando desse livro que eu mostrei para vocês, que lá no final também tem a referência dele. E a gente sabe também que na doTERRA, ela apresenta os óleos essenciais como um suporte, né? E apresenta também a pirâmide de bem-estar, que inclui tudo isso. A gente sabe que os nossos óleos essenciais, eles têm uma capacidade de trazer, né, uma condição de melhor saúde para o nosso organismo, mas isso ele não pode fazer sozinho, né? Ele vai fazer, opa, estou passando aqui. Ele vai fazer com base também nesses hábitos positivos que a gente vai desenvolvendo e que, na verdade, são escolhas que a gente faz. Então, assim, ela fala da escolha de se envolver apenas em relacionamentos de respeito e apoio, e a gente sabe que nem sempre isso é uma coisa que a gente tem uma possibilidade. Inclusive, por nossas questões emocionais, a gente abre um espaço para não estar nesses relacionamentos. E aí a gente vai ver aqui alguns óleos que podem dar um suporte emocional para a gente trabalhar com várias questões. Então, os óleos essenciais, eles podem ter um impacto emocional positivo sobre você, elevando seu humor, promovendo o relaxamento e contribuindo com outros benefícios para a saúde que a gente sabe que é importante. Assim, pessoal, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Durante a apresentação, se quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, levantar a mão, a forma que vocês quiserem. Levantar a mão, às vezes eu não consigo ver direitinho, mas podem abrir o microfone também e se colocar e compartilhar, embora que seja eu que esteja conduzindo essa aula, mas é uma troca que a gente está fazendo aqui, e cada um também tem experiências positivas para compartilhar. Então, vamos lá. Aromas e nossas emoções e saúde. Por que os aromas afetam as nossas emoções e também a nossa saúde? Bom,
várias partes diferentes do nosso cérebro, porque a gente vai estar falando aqui, basicamente, do uso das essências através do sistema olfativo. Então, da forma que a gente usa difundindo, né, esses aromas. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse difusor de pedra lava, né, que eu comprei agora, ele é maravilhoso, e tenho também esse daqui, que é o meu difusor pessoal. Também tenho aquele outro difusor que a maioria de vocês conhecem, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, basicamente, com os olhos direcionados para essa forma de uso, não que eles não possam ser usados tópica, né, e por ingestão, alguns sim, outros não, mas aqui o direcionamento é esse. Então, essas partes diferentes do nosso cérebro, elas estão envolvidas com esse sentido do olfato, incluindo os centros do cérebro que pertencem às emoções, memória e aprendizagem, né? O cheiro, ele tanto pode nos atrair, como também pode nos repelir. E a gente sabe que dentro da própria planta, o óleo essencial, ele também tem essa função, atrair os polinizadores e repelir os insetos que podem danificar essa planta, alertando sobre o perigo, sugerindo também um alimento que nos estimula ou relaxa. E eu estava pensando, quando eu vi essa frase no livro, de como assim o nosso sistema também, muitas vezes, quando a gente está com algumas emoções que estão tão arraigadas, né, nas nossas células, a gente repele alguns óleos essenciais que podem ser uma contribuição para a gente se liberar de um determinado padrão. Então, por isso que algumas pessoas dizem assim que quando você não gosta de um óleo, é importante que você o use, né? Mas continuando aqui, então, as moléculas do aroma, elas se fixam nessas células cerebrais que liberam os neurotransmissores como a dopamina, GABA, serotonina e endorfina, que regulam a química do nosso corpo e dezenas de milhares de funções físicas, né? Eu fiz uma aula sobre o sono e eu mostrei assim o quanto os óleos essenciais eles podem atuar em vários desses hormônios e o quanto essa questão do sono ela contribui para todo o funcionamento do nosso organismo para trazer mais saúde e bem-estar, né? E aí é bem interessante, porque assim, muitas vezes a gente não considera isso, mas cada pensamento e sentimento, ele tem a sua própria assinatura química, que vai afetar um ou outro dos nossos sistemas orgânicos para melhor ou para pior, né? Eu gosto de dizer assim que tudo, na verdade, ele tem um sentido positivo de aprendizagem para a gente, mas nem sempre a gente consegue perceber isso. E aí a gente tem aqui essas ferramentas que são esses óleos essenciais maravilhosos para contribuir com a gente, né? Falando um pouquinho aqui dos neurotransmissores e já trazendo para vocês também algumas sugestões de óleos, a gente tem aqui, por exemplo, a dopamina. O que a dopamina faz? Ela desempenha um papel na motivação, na aprendizagem, sentimentos de recompensa e hábitos. Então, para que a gente possa produzir mais dopamina, a gente pode usar óleos essenciais, como no caso a sálvia, o jasmim, o limão, o patchouli, a camomila romana e o alecrim. Para a produção de serotonina, né? Que está associada ao humor, apetite, sono, sexualidade, prazer, a falta dela ela pode trazer insônia, depressão, baixa libido e agressividade também. Então, que óleos a gente também pode usar para produzir mais serotonina? A sálvia, lavanda, limão, manjerona, orégano, camomila, a camomila romana, né? A rosa, o alecrim e a laranja selvagem. E todos eles a gente sabe que a gente tem disponível na doTERRA, né?
E também esse outro hormônio aqui, que é a norepinefrina, e a ideia aqui é só a gente fazer uma passagem muito leve sobre isso, né? O objetivo não é se aprofundar nessa parte hormonal, mas eu acho que é muito interessante a gente começar a ter uma ciência, um conhecimento, né? E eu acho muito legal, eu pelo menos gosto muito de aprender. Então vamos lá, o que ela faz? Ela está associada com alerta mental, com a concentração, com foco e as nossas respostas ao estresse. Então, se o nosso estoque desse hormônio ele acabar, a gente pode se sentir confuso, irritável e ansioso também. E os óleos que podem estimular esse hormônio, a produção dele, são a pimenta do reino, a toranja, o capim-limão e o alecrim. Dois outros hormônios também que são neurotransmissores, né? É a acetilcolina, que no sistema nervoso central ela é excitatório e vai trabalhar então com a memória, a aprendizagem e a neuroplasticidade. E no sistema periférico, ela ajuda nas contrações dos músculos cardíacos, esqueléticos e viscerais. E o desequilíbrio desse hormônio, ele pode levar à fadiga. Então, óleos para estimular a lavanda, o limão, o alecrim, a tangerina, a laranja selvagem e o ilang-ilang. E a gente vai ver assim como tem vários óleos aí que se repetem, né? Como o caso da lavanda, o limão, a laranja selvagem, que é o nosso Wild Orange, né? O glutamato e GABA, né? O glutamato, o que ele faz? Ele estimula os nervos a disparar impulsos e GABA diz aos nervos para não dispararem. Por isso, acalma o sistema nervoso. Sem GABA suficiente, podemos nos tornar irritados, ansiosos, nervosos, em pânico ou até ter convulsões. Então, que óleos a gente pode estar usando para estimular o GABA? Bergamota, sálvia, gerânio, lavanda, limão, rosa, sândalo e laranja selvagem. Olha, mais uma vez, a lavanda, limão e laranja selvagem, a sálvia também, né? E para produzir mais glutamato, a bergamota e a lavanda. Tá tranquilo, pessoal, até agora? É tão estranho fazer essa aula assim, com ninguém falando nada. Não estimule não, viu, Rita, que eu começo a falar. Aí a sua aula vai para 1h30, 2 horas aí de aula. Mas é muito bom quando as pessoas participam, porque é tão estranho ficar aqui falando sozinha, mas tudo bem. Então, vamos lá. Nesse livro, ela faz assim um trabalho com os óleos essenciais no sentido de trabalhar as polaridades emocionais. Então, corpo, mente, emoções, a gente sabe que está ligado. E quando você cura um estado de espírito ou de humor negativo, né? A gente pode dizer assim, o seu corpo fica mais saudável. A gente sabe que quando a gente está feliz, o nosso corpo fica melhor, fica mais leve, né? Fica mais tranquilo. Mas eu gosto de dizer assim que a gente pode olhar para as emoções, para todas elas de uma forma consciente, porque todas elas, na verdade, elas são informações, né, que nos ajudam a nos perceber diante das situações da vida e também fazem com que a gente possa se conhecer diante de todas as situações que a gente vivencia. Então, o que nos deixa triste? Por que ele nos deixa triste? Aonde é que isso está tocando em nós que faz com que a gente se sinta triste? Então, assim, quando a gente olha para as emoções de uma forma mais consciente e não apenas tenta não senti-las ou não percebê-las, a gente ganha muito mais informação e autoconhecimento. E isso nos proporciona a criar mais disposição para fazer mudanças, né, na nossa vida
que podem contribuir com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento. Eu achei legal, assim, também aqui relacionar essas emoções, né, que ela coloca, também com os órgãos, que a gente vai ver aqui. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Na minha garrafinha linda que eu comprei na convenção da doTERRA. Então, vamos lá. Tristeza e felicidade e tristeza, né? Ela está muito ligada com os pulmões e com o sistema respiratório. E é muito interessante que se a gente olha para o nosso corpo, quando a gente está feliz, a gente está aberto, né? A gente abre, é justamente o peito aqui que se abre. E quando a gente está triste, a tendência é a gente ficar mais assim, fechadinho, né? O pulmão ele se tranca mais. No caso do cólon, rins, bexiga, glândulas adrenais, ela vai estar relacionada com a calma e com medo. Os ombros e o sistema esquelético, quando a pessoa está se sentindo apoiada ou sobrecarregada, né? Isso para mim faz todo sentido, porque quando a pessoa está com uma sobrecarga, seja de trabalho, seja emocional, o corpo fica pesado, fica dolorido, a gente sente muito, né? Essa questão no nosso corpo. Então, assim, questão de essa questão de se sentir importante e de se sentir orgulhoso, que ela coloca aqui como uma contraposição, mas eu vejo assim no sentido de que quem é orgulhoso, ele está muito afetado por si mesmo, né? E isso às vezes é contaminante. E você pode se sentir importante quando você se sente participante e presente, né? E esses sentimentos e emoções, eles vão estar ligados com o cérebro e com o sistema nervoso. O fígado, a vesícula biliar e o sistema circulatório, ele vai estar igual ao forte e irritado, né? E a gente vai ver assim quais sentimentos lá na frente vão estar também mais conectados com isso. Estômago, intestino e sistema digestivo, então digno e culpado. Então assim são movimentos que fazem a pessoa a ficar digerindo também muitas coisas, né? Então, vamos lá. Dentro desse livrinho, ele traz essa roda, e aqui, no caso, ela vai estar traduzida, né? Eu comprei esse livrinho no site da Aromatizando, e para mim foi maravilhoso, porque eu comprei esse livro e esse livro aqui também, que são da mesma autora. Espera aí, deixa eu localizar aqui a câmera. E aí eu peguei e comprei o combo, achei muito interessante, porque cada um, todos eles falam da questão emocional, e essa autora ela é muito legal, Rebecca Linder Wintzer, não sei se é exatamente assim o nome dela, mas tudo bem. Mas são dois livros, embora eles sejam da mesma autora, eles trazem conteúdos diferenciados, então vale a pena comprar os dois. Esse aqui é um de consulta rápida, então eu peguei essa imagem na internet, que não está traduzida, mas aqui no livro está. E aí eu trabalhei com essa roda aqui, para trazer para vocês essas informações sobre as emoções e os óleos essenciais. E aí eu também procurei fazer o seguinte, eu procurei trazer aqui óleos que a gente não consome normalmente, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas, porque começam com um kit, com os 12 óleos, e às vezes não ficam assim, limitadas a esses 12 óleos, e a gente tem uma gama de óleos maravilhosos, com uma potência fantástica, né? E conhecer esses óleos também abre espaço para uma coisa que é o seguinte, algumas vezes a gente está usando um óleo e não consegue ver um resultado tão efetivo. Então, a gente sabe que o nosso organismo ele é muito único, ele é muito particular. E, às vezes, uma química e um óleo diferente pode dar uma resposta mais rápida, né, para aquilo que você precisa. Então, por exemplo,
Nessa polaridade de felicidade e tristeza, a gente vai estar trabalhando com respiração, pulmão, coração e os sistemas linfáticos, né? E quais são os óleos que ela indica para isso? Laranja selvagem, lavanda, limão, alecrim, ylang-ylang e eucalipto. Veja que interessante, né? E o eucalipto ele está presente, por exemplo, no Breeze, que é um óleo para respiração fantástico, né? E aí a gente vai ver um pouquinho assim. Então, o direcionamento aqui é mais para a questão emocional, mas a gente sabe que a questão física ela também vai ser afetada dessa forma também aromática, né? Então vamos lá. O alecrim, o que ele vai estar trabalhando? O estresse, ansiedade, medo, depressão, fadiga e opressão. Quando a gente está muito assim, cansado, às vezes a gente se sente meio oprimido, né? Então, o alecrim ele vai dar esse estímulo para a gente obter mais conhecimento e buscar respostas mais profundas. Ele também ajuda a expandir a mente além das primeiras suposições, ou seja, ele abre um espaço na sua mente para que você veja além. E às vezes é o que a gente precisa, então ele dá esse vigor para a sua mente para sair desse espaço aqui e ir além, né? E poder encontrar outras saídas. Ele também nos ajuda a sentir conforto e confiança em tempos de mudança. É útil para a fadiga adrenal, né? O sistema, os adrenais, eles estão localizados sobre o rins, né? E também trabalha a questão da exaustão mental. Então, a minha mãe sempre falava que quando a gente estava muito sobrecarregado estudando, ela fazia um chazinho morno de alecrim para a gente dormir, porque isso ajudava a melhorar a mente, a limpar a mente, a gente ficar mais tranquilo. O alecrim também, ele vai ajudar o sistema respiratório e, portanto, ele ajuda a aliviar os fardos que pesam sobre nós e promove uma desintoxicação. Desintoxicação emocional, desintoxicação mental, né? E também física, porque a gente sabe que quando a gente promove a melhora do nosso sistema respiratório, a gente faz com que a gente tenha mais oxigênio circulando no nosso corpo. E o oxigênio, ele é fundamental no nosso organismo, né? E ylang-ylang, né? Ylang-ylang vai trabalhar trauma, resistência, insensibilidade, desânimo e medo. Ele vai ajudar a abrir os nossos corações e restaurar a criança dentro de nós. Fisicamente, ele é útil para doenças cardíacas, né? Deixa eu só admitir uma pessoa aqui, espera só um minutinho. Pronto. Sugere a nossas mentes e corações que podemos nos abrir para sentir amor, alegria e segurança emocional. Pode ajudar pessoas que passaram por traumas emocionais intensos, ajudando-as a abandonar a dor e seguir em frente na vida, né? E isso é interessante, porque assim, quando ela fala assim, sugerindo que as nossas mentes e corações que podemos nos abrir para sentir amor e alegria, muitas vezes quando a gente já passou por alguns sofrimentos, alguns traumas, a gente tem uma tendência a querer se proteger, então a gente se fecha e não abre espaço para receber o que a gente pode receber ao nosso redor, inclusive também de nós mesmos, né? A gente se fecha para ser amoroso com a gente mesmo, para ser gentil com a gente mesmo. Então, é um óleo muito poderoso. Eu me surpreendi muito fazendo essa aula, porque eu estou aprendendo coisas assim fantásticas que eu não sabia sobre alguns óleos. E vamos lá então, olha, o eucalipto, né? Ele vai trabalhar a raiva, hipersensibilidade, luto, resistência, estresse e frustração. Ao promover a respiração fácil, parece tocar nas emoções de quem tem um padrão de doença
e os ajuda a seguir em frente para uma vida com bem-estar. Então, veja, mais uma vez a respiração sendo estimulada, né? Porque às vezes a gente está quando a gente está meio assim, cansado, enfadado, a gente fala, não, eu preciso de um ar, eu preciso respirar, eu preciso de um ar novo, né? Para a gente ver assim como essa questão do ar é importante para a nossa renovação, né? E isso, ele também nos encoraja a enfrentar nossos problemas de frente e deixar ir as emoções negativas, ou seja, aquelas emoções. Eu não gosto muito dessa palavra negativa, porque quando a gente fala muito negativa, a gente acaba não querendo olhar para elas. Mas eu acho que todas as emoções, elas são válidas para a gente se conhecer. Então, eu digo assim, as emoções que não estão mais sendo necessárias. O eucalipto, ele é aterrador e calmante para a alma e silenciosamente sugere renovação de vida e boa saúde para um corpo e espíritos enfermos. E quando eu estava fazendo a apresentação, eu me lembrei do seguinte, que a gente pode usar o eucalipto para a limpeza de casa, né? E assim, veja como ele é positivo também nesse processo de renovação e o quanto a gente se beneficia também usando os óleos nesses processos da nossa casa, né? Como eles vão também atuar para a gente. Escolha alegria. Escolha a alegria. Espera aí que tem mais uma pessoa entrando aqui, admitindo. E vamos lá. Quer falar alguma coisa, Anitta? Quer não, ninguém quer falar nada, então vamos lá. Amor e medo. Aonde é que essas duas polaridades, muita gente acha que amor e ódio é que são as polaridades, né? Mas na verdade não é. É amor e medo. Então, assim, ele vai trabalhar, vai estar ligado à questão do cólon, baço, rins, adrenais e bexiga. A gente vai ver assim que vários órgãos e vários sistemas eles vão estar se repetindo, né? Então, um outro óleo também que vocês vão perceber que vai aparecer bastante é o peppermint. Muito legal. O peppermint aparece várias vezes, né? Então, peppermint, zimbro, alecrim, cipreste, toranja e lavanda. E aí eu escolhi, como eu falei, os óleos que a gente não tem um uso muito frequente. Então, vamos lá para o zimbro. O zimbro é o juniper berry, né? O que ele vai estar trabalhando? Medo, raiva, desconfiança, estresse, luto, contenção. Ok. Frequentemente usado para tratar infecções renais e do trato urinário. A baga de zimbro, o juniper berry, ele vai ajudar aqueles que estão dominados pelo medo. Sugere à mente e ao corpo maneiras de resolver os desafios que criam medo e raiva intensos. Ajuda o indivíduo a sentir-se protegido e a ter coragem de enfrentar a vida, sabendo que é possível criar paz, equilíbrio e uma sensação de segurança. Então, veja só, né, que a gente tem sempre um cuidado de estar trazendo para as pessoas todas as possibilidades que a gente tem de lidar com os nossos desafios usando os óleos essenciais, e a gente sempre ressalta assim que a gente deve continuar fazendo consultas regulares para fazer um acompanhamento da nossa saúde, que a gente não deve substituir medicamentos, a menos que a gente tenha essa certeza de uma melhoria através justamente dessas consultas. Mas assim, a gente olha para cá, para a beleza, né, e para a generosidade que cada um desses olhos eles trazem para a gente, e o quanto assim essa questão emocional, ela trabalhada, ela vai trazer um equilíbrio corporal fantástico, uma saúde corporal fantástica, né? Então vamos lá para o cipreste. Perda, medo, resistência, inquietação, trauma e depressão.
ele apoia o fluxo livre de energia, indivíduos que se sentem emocionalmente paralisados. Isso vai nos incentivar a ser mais flexíveis e renunciar ao controle. Porque, às vezes, assim, quando a gente está dentro de alguns sentimentos como esse, a gente tem muita resistência, a gente se fecha, a gente mantém ou sustenta aquilo e não permite que as coisas fluam, né? Então, ele é extremamente útil para trazer à tona e, em seguida, liberar a dor profundamente armazenada. Então, ele fornece uma base emocional. E fisicamente, como a gente está falando de fluxo, ele vai apoiar o sistema circulatório também, melhorando o fluxo de sangue e linfa. Ele fortalece os sistemas estruturais do corpo, ossos, músculos e tecidos moles também. Um outro óleo também é a toranja, né, que não é um óleo que a gente usa muito, quer dizer, nem todo mundo, né? Como eu falei, não está dentro dos 12 óleos, né? Então, a toranja é a... Esqueci, Anitta, agora fugiu da cabeça. O nome da toranja é a... Grapefruit. Grapefruit. É, isso mesmo. Gratidão aí. Aí, então, assim, o grapefruit, o que ele vai trabalhar? A toranja, né? O ódio de si mesmo, insatisfação, negatividade, depressão e ansiedade. E assim, a toranja é um cítrico, e como todos os cítricos, a gente sabe, ele tem essa capacidade de elevar o humor de uma forma natural, né? Ou o humor natural da gente. Topicamente diluído, ele pode ajudar a reduzir gordura no corpo, pois limpa as toxinas das células gordurosas. Então, ele ajuda a amar mais o nosso corpo, inspirando-nos a prestar atenção ao que o nosso corpo realmente precisa. Então, assim, às vezes, e hoje em dia, a gente vive uma época onde as pessoas, a Mariana está dizendo que é o favorito dela, que ela usa diariamente, né? Então, assim, e hoje em dia a gente vive, assim, um culto a um formato corporal que, se a pessoa não tiver, ela acaba não se valorizando, né? E isso vai desencadeando vários sentimentos que não são positivos. Então, assim, é a gente olhar para o nosso corpo de uma forma onde você encontre nesse corpo a leveza de você ser o que você é, ou o que te deixa feliz. Então, assim, se você está feliz com o seu corpo, se você está saudável com o seu corpo, então, maravilha! Curta esse corpo e seja feliz com ele, porque é a melhor coisa que você pode estar fazendo. Então, assim, continuando aqui com a toranja, né? Ele também pode ajudar a controlar o apetite. E como pode também melhorar o equilíbrio hormonal e ajuda a, botei 2 As ali, eliminar pensamentos tóxicos relacionados à autoestima. Quando ele é combinado com cássia e inalado, né, a toranja é combinada com a cássia e inalada, a toranja pode aumentar nossa confiança em nós mesmos e em nossa aparência. Então, já fica aqui mais uma dicasinha, né, de um óleozinho que a gente pode usar. Peraí, a alegria já foi. Então, assim, autorrespeito, autocuidado, né, e autorresponsabilidade. Então, quando a gente começa a ter mais consciência de nós mesmos, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, a gente vai assumindo esse controle sobre o nosso cuidado, sobre as escolhas que a gente faz. Então, a gente assume essa responsabilidade sobre as nossas escolhas. E isso é muito legal, porque você começa a perceber, então, que você pode mudar realidades que antes você achava que não poderia, né? Então, esses olhos estão aí para nos dar esse suporte. Nos momentos, então, força e fardo, né? São duas coisas que parecem que sugerem ser parecidas, mas elas não são, na verdade. Então, a gente pode ter força, mas eu não preciso usar a força para tudo no sentido de me sobrecarregar.
Então, eu sou forte, eu consigo, e aí eu acabo atraindo para mim e aceitando mais do que eu deveria. Então, e aí, o que isso vai afetar, né? Olha só, coluna, que é o que dá sustentação para o nosso corpo, os ombros, né? Quando a gente está muito sobrecarregada, onde a gente sente tensão? Pescoço, ombros, né? E a questão do peso também, o peso corporal, que quando a gente traz muita coisa para a gente que, ou seja, a gente não está colocando limites adequados, a gente também se sobrecarrega nesse peso, né? Então, eu coloquei aqui a manjerona, que vai trabalhar raiva, depressão, dúvida, ansiedade, solidão. A manjerona ela alivia a dor nas articulações e nos tecidos, principalmente quando combinada com capim-limão. Sozinha, ela ajuda os indivíduos que não conseguem criar relacionamentos significativos devido a feridas emocionais profundas ou traumas, e a seguir em frente e se conectar. Então, a manjerona pode nos ajudar a aprender a confiar nos outros e em nós mesmos. E, além de tudo, ela também é um antibactericida e um antiviral. É interessante, né? Eu acho que é um óleo que ele não é também muito conhecido das pessoas. E a manjerona também é um tempero maravilhoso. Eu adoro usar manjerona quando eu preparo alguma carne, né? Acho muito bom. E lembrando, Rita, que na doTERRA tem o manjerona e o manjericão, que não são a mesma coisa, né? Às vezes o nome é parecido, né? Às vezes até o lemongrass e o limão. Ah, o lemon é o lemongrass? Não, não é. Dois óleos completamente opostos. Manjerona é a mesma coisa de manjericão? Não, são óleos diferentes. O manjericão é o basil na doTERRA, né? E o Exatamente. manjerona é o manjeron, se eu não me engano, algo assim. Mas É, são óleos completamente diferentes. E ele atua também na questão de pressão alta, sim. né? E aí eu uso muito ele nesse sentido de pressão alta. Mas para quem usa muito tem que ter cuidado, porque ele baixa a libido. Então tem que ter observar isso aí. Tem que estar consciente de si para É, perceber, né? tem que ter um balanço aí, né? Para ter o cuidado, para depois a gente às vezes não entende algumas coisas, né? Sim, Mas é só para adicionar aí a tua informação. aham, gratidão. Mas é bem interessante, né? Porque assim, eu dei o foco aqui para o emocional, mas ela também traz, né, a Rebeca, essa questão da atuação no corpo, mas não tão amplamente, né? Ela dá só umas pinceladas. E é muito legal, porque a gente sabe que como eu falei, corpo, mente e emoção tá tudo junto, né? Tá tudo conectado. O abeto de Douglas, né, que é o nosso Douglas Fir, né, também é um óleo que não é também muito conhecido. Eu tenho vários deles aqui. Esses aqui que eu estou falando, a maioria eu tenho. Então, ele vai trabalhar com depressão, aquela coisa da futilidade, perda, estresse e fadiga mental também. O que ele vai fazer? Ele promove clareza mental e criatividade e eleva o nosso humor. Naturalmente, ele revitaliza os espíritos e acalma a alma. Promove uma respiração saudável. Olha aí a respiração, como ela é fundamental, né, para tudo. E pode reduzir a dor muscular e a rigidez, fazendo com que nos sintamos bem. Aqueles que tendem a ficar dispersos em seus pensamentos ou são facilmente distraídos devido ao TDAH, né, ou circunstâncias caóticas, descobrem que isso é o óleo, né, ele restaura o seu foco. Então, assim, mais um olhinho ali para a gente poder fazer essas composições, né? Eu acho que cada universo desse que se abre quando a gente vai estudando, ele abre mais possibilidades para você perceber o como você pode estar brincando, né, com esses olhos e trazendo esse benefício para você. Galtéria, né? Se eu falo Galtéria, acho que ninguém nem reconhece, que é o nosso Wintergreen, né?
Então, assim, a Gaultéria também é um óleo muito interessante. Ele vai trabalhar o ódio de si mesmo, insatisfação, negatividade, depressão, ansiedade. Então, a gente vê assim que vários óleos eles trabalham coisas muito semelhantes, né? Se repetem. E isso assim a gente tem também por conta dos princípios químicos, que esses ativos químicos, né? Que os óleos têm, que eles comungam, vamos dizer assim. Então, ele é um analgésico natural. Fisicamente, ele pode ajudar com dores de cabeça, dores nas articulações e nos tecidos. Ele também alivia a dor emocional de quem o inala. A Gaultéria, eu gostei de falar esse nome, Gaultéria, nos ensina que nem sempre precisamos estar certos. Podemos deixar de lado as maneiras pelas quais sofremos, se estivermos carregando o fardo dos erros dos outros. Então, pode nos ajudar a aliviar a dor associada às nossas provocações. Também nos ensina que não precisamos carregar fardos sozinhos. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem, vamos dizer assim, convicções, pontos de vista que estão tão fixos dentro da gente, e a gente luta para manter esses pontos de vista em existência e não se permite uma renovação, uma mudança, né, uma transformação. E aí isso acaba fazendo com que a gente tanto se sobrecarregue, como também a gente viva sempre assim, se degladiando com as pessoas. Mesmo que isso não aconteça de uma forma efetiva, mas você acaba criando isso até mentalmente, seja brigando mentalmente com uma pessoa, julgando mentalmente uma pessoa, porque ela não está alinhada com o seu ponto de vista. Então, assim, quando a gente pode abrir esse espaço e permitir que o outro seja o outro e eu seja eu, e cada um respeitando seus limites, fica mais fácil e fica mais leve. E muitas vezes a gente se sobrecarrega porque a gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente quer que elas sejam. E nem sempre o que a gente quer que elas sejam é também o que a gente é. E aí são as expectativas, as projeções que a gente faz que acabam gerando insatisfação, raiva e tudo mais, né? Então, vamos lá. Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão gostando? Querem fazer alguma pergunta? Bom, ninguém está falando nada, então eu vou seguir em frente. Capim-limão. Então, o capim-limão, ele vai trabalhar medo, negatividade, autocrítica, dúvida, fala de impulso. Quem fala muito, né? Aí é um limpador emocional, ajuda as pessoas que se sentem estagnadas na vida. Peraí. Ele é um limpador emocional fantástico. Ele ajuda as pessoas que se sentem estagnadas na vida. É porque o fantástico foi para um lugar diferente. E assumindo que o corpo é a casa de nossas emoções. Então, ele vai limpar esse corpo dessas emoções, né? Ele ajuda as pessoas que se sentem estagnadas na vida a limpar a bagunça e seguir em frente. Ajuda a energia a fluir livremente para que possamos viver com confiança. Pode preencher a lacuna entre os desejos do coração e da mente. Fisicamente, é útil para trazer o equilíbrio ao sistema tireoidiano. É altamente antimicrobiano, anti-infeccioso e útil para aumentar a circulação. Por isso, é frequentemente tomado internamente para promover o bem-estar. Cedro. Eu adoro cedro, acho maravilhoso. Depressão, ansiedade, irritabilidade, confusão e solidão. Ele ajuda aqueles que lutam para formar conexões sociais. Abre o coração para que possamos sentir o amor e o apoio dos outros. Ajuda-nos a sentir que pertencemos e a livrar as nossas almas das impressões de solidão e isolamento. O cedro pertence à família das coníferas e, como tal, é
calmante para o sistema nervoso central. Ele pode ser usado topicamente na planta dos pés, junto com a lavanda e ou com a camomila romana, para apoiar uma boa noite de sono. Também é purificante e sedativo. E a gente já viu como o sono ele é importantíssimo para trazer o equilíbrio, tanto físico como emocional, né? Renove-se a cada dia, né? Então, sabe, abra o espaço para que cada dia seja um novo dia. Ao invés de você carregar as situações do outro dia, abra um espaço de possibilidade. Por isso que o sono é muito interessante, né? Porque o sono, assim, ele vai permitir que o seu corpo relaxe, que seu corpo renove, que restabeleça as energias e que aí você se levante para um novo dia, né? E a gente sabe que assim, passado já foi, futuro ainda está lá na frente. O mais importante é o aqui e agora, é esse momento presente. Então, é se abrir mesmo para essas novas infinitas possibilidades que cada dia traz. Eu ouvi uma vez, né, a minha cunhada, ela trouxe uma passagem da Bíblia que eu não sei dizer exatamente aonde está, mas que eu não conhecia, porque eu não sou tão conhecedora da Bíblia, conheço pouca coisa, mas a cada dia, assim, eu percebo quanta sabedoria existe, né? E está lá escrito assim, quem tiver mais propriedade sobre isso pode até trazer, mas assim, a cada dia o seu mal. E quando eu ouvi isso, eu achei muito interessante, para mim fez muito sentido, porque assim, o que aconteceu naquele dia é daquele dia, o outro dia é uma nova possibilidade, é um novo renascer, né? É uma dádiva que a gente tem de fazer as coisas de uma forma diferente. Basta a cada dia o seu próprio mal. É isso aí, Mariana. Eu não sei se é assim meu ponto de vista compartilhado. Se você quiser também falar alguma coisa sobre isso, pode ficar bem à vontade. Oi, Rita. É um versículo de Mateus, né, que fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal. Aí fala que se Deus cuida, né, das andorinhas, que se Deus cuida das flores do campo, né, quem dirá nós, homens? Então, que a gente, né, confie, e se preocupe só com hoje, com o que está no nosso controle. Exatamente, eu acho isso maravilhoso. E acho que, assim, são, é, são parábolas, agora me perdi no que, como eu falava, eu vou botar frases, mas são frases, são ensinamentos que a gente tem a nossa Passagens. passagens, né? E são ensinamentos para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? E se a gente olha para isso assim com mais profundidade, com mais receptividade pelo que está sendo trazido, a gente aprende muita coisa, muita coisa. Então vamos nos renovar, ó. Pega seu peppermint aí quando você acorda, já dá uma boa inalada nele, porque ele já vai abrir justamente o seu pulmão, vai ajudar você a respirar melhor. E a gente viu como o oxigênio é importante, né? Acho que eu estou voltando. Deixa eu passar aqui, peraí. Isso. Valor e esgotismo. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida nessa palavra. É egotismo, na verdade. Eu é que botei um S aí errado. Depois eu vou corrigir. Mas, assim, essa questão de você se sentir valorizado e a questão da coisa do egocentrismo, né? De você se centrar muito em você, que é diferente de você ter valor. E o egocentrismo, essa coisa do egoísmo, de você querer ser o centro de tudo, isso também leva a pessoa a determinados sentimentos e emoções que são danosos, podem não ser percebidos de imediato, mas a longo prazo eles vão criar no nosso corpo resíduos tóxicos, né?
Então, assim, onde ele vai atuar? No pâncreas, no cérebro, no coração e na tireoide. Peppermint, lemon, orégano, sálvia esclarea, tuia e olíbano. Eu adorei de ver alguns óleos diferentes, sabe? Eu estava acostumada a ver sempre os mesmos óleos, adorei. Então, vamos lá. O orégano, eu tive uma experiência maravilhosa com o orégano. Foi bastante curativa e bastante intensa. Aprendi muito com essa experiência de pingar o orégano direto na minha boca. Foi ótimo. Mas vamos lá, né? Ele é maravilhoso. Eu continuo usando, mas não dessa forma. Agora eu aprendi. Ele vai trabalhar obsessão, resistência, negatividade, competição e ciúme, né? Então, ele pode chegar a indivíduos que são teimosos e se apegam firmemente a sistemas de crenças prejudiciais. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser maior, eu sou isso. Então, assim, a pessoa acaba entrando nesse espaço negativo, né? Então, ele funciona de forma semelhante aos antibióticos. Metaforicamente, ele vai funcionar lutando de forma convincente pela saúde emocional sólida do corpo, eliminando pensamentos e padrões indesejados. O orégano faz uma declaração forte para se livrar de apegos tóxicos, relacionamentos ruins e hábitos de sabotagem, tornando mais fácil seguir em frente. E é interessante, porque a experiência que eu tive com orégano, porque eu estava assim, me sentindo muito mole por causa de uma gripe aí que estava assolando, e eu não estava assim com muita disposição no corpo. Aí eu vi que ele era ótimo para vírus, aí eu pinguei na boca. A minha sensação foi assim, como se estivesse passando um negócio e limpando e levando embora tudinho. Quando passou o ardor todinho que eu senti, eu era outra pessoa. Então faz sentido isso que está sendo falado aí. Foi uma experiência muito boa. A sálvia. Obrigada, Nália. Sálvia esclareia. Mudanças de humor, desconexão, depressão, baixo libido e estresse. Obrigada, Nália. Eu gosto das suas participações. Promove a clareza mental e nos ajuda a abrir nossa psique para novas ideias e perspectivas. Apoia a criatividade, aumentando nossa capacidade de focar e visualizar. Também pode nos ajudar a desenvolver melhor nossos dons espirituais. Fisicamente, ele interage com o sistema hormonal do corpo e pode, portanto, trazer equilíbrio hormonal e estimular o interesse na intimidade. Na menopausa, você pode combinar com um gerânio, e aí ele vai aliviar aqueles transtornos de calor, enfim, que a gente tem na menopausa, né? E aí, o Arbovitae está escrito errado, porque não é com I, é com E, né? Arbovitae. Aí ele corrigiu automático e eu não percebi isso. Que é a tuia, né? E ele vai trabalhar o quê? Eu achei tão maravilhoso quando eu li. Eu já gostava do Arbovitae e aí gostei ainda mais. Ele vai trabalhar incerteza, instabilidade, medo, tristeza, solidão, agitação. Então, ele vai estabilizar o sistema nervoso, o sistema de nervos, né? Por ter propriedades antivirais e antibacterianas e antifúngicas, ele protege e sustenta quem o usa. Ele pode ser usado para apoiar aqueles que se sentem quebrados ou doentes devido a relacionamentos abusivos ou onde há padrões de codependência. Pode ser útil para quem está enfrentando divórcio. Se você precisa de recursos adicionais para sustentar sua força, melhorar limites pessoais e conexão mais fortes com a vida. E ele pode também fazer com que você se sinta capaz, robusto, bem fundamentado, poderoso e independente. Olha que coisa linda! Eu adorei essa descrição que ela trouxe do Arbovitae.
Aí eu me lembrei da música que Gilberto Gil canta, né? A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, né? Então, que a paz possa invadir o nosso coração e que esses olhos possam ser a sustentação para trazer essa paz nesse processo de autoconhecimento que a gente pode ter usando esses olhos, né? E aí, paz e raiva, as duas polaridades. Fígado está muito ligado com a questão da raiva, né? Vesícula, sangue e adrenais. Então, assim, quais são os óleos que a gente pode estar usando? E como eu falei, eu escolhi alguns para falar, não falei de todos. Então, tomilho, melissa, alecrim, peppermint, gerânio e o lemon, que é o limão siciliano. Então, o tomilho, ele vai ajudar com tristeza, depressão, culpa, ódio, ressentimento e resistência. Ajuda a liberar emoções que podem estar profundamente enterradas, incluindo a raiva que está armazenada há muito tempo. Trazer emoções prejudiciais à tona nos ajuda a processá-las e, por fim, nos livrar delas. Então, é aquilo que eu falei. Se eu não olho para alguma coisa, eu não tenho a condição de soltar, de liberar, né? De tratar. Então, eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que ver o que é, para que então eu possa, a partir dessa consciência, ir buscar os recursos para me livrar. Então, livrando os nossos corações, mentes e corpos de emoções negativas fortemente enraizadas, como o ódio e ressentimento, podemos criar melhor saúde, confiança e fortaleza emocional. Ele é um antimicrobiano, antioxidante e analgésico também. Melissa. A melissa é com o nome de Melissa mesmo? Eu não tenho Melissa. Eu fiquei na dúvida. Bom, enfim. Desconexão, depressão, trauma, raiva e negatividade. É sim, né? Assim, é interessante porque ela traz os olhos que a gente tem na doTERRA, né? Ela traz os olhos que a gente tem na doTERRA. Então, ele também é altamente antiviral e, portanto, ajuda a liberar o corpo de uma programação indesejada que afeta o pensamento saudável. Chamado às vezes de óleo da verdade, ele ajuda as pessoas a ver quem realmente são e por que estão aqui. Pode apoiar a conexão espiritual. Ela é da doTERRA, já deu uma palestra numa das convenções. Maravilha! Eu amei esse livro, estou apaixonado por ele. E pelo outro também. E ele pode apoiar a conexão. Foi a Mariana que falou que ela participou de uma convenção. Então, ele pode apoiar a conexão espiritual, incentiva a pessoa a enfrentar tempos difíceis e amar sua vida. É um forte defensor do alívio dos sintomas depressivos e da recuperação de traumas que afetaram o cérebro. Eu estou achando maravilhoso cada óleo desse. E eu, assim, estudando, né, e vendo, eu fiquei falando assim, eu vou usar esse, eu vou usar esse, eu vou usar esse. Aí já fazendo um mix, eu fiz um mix para mim, que eu estou usando só, assim, topicamente, e muito interessante. Vieram alguns óleos de tempero, como manjericão, e gengibre, e eu estou com um cheirinho, assim, bem interessante, sabe? Mas estou adorando, porque está fazendo um efeito fantástico. Você está com cheiro de salada? Estou com cheiro de salada, e eu adoro salada, né? Tem outros também, ficou uma coisa interessante. Gerânio, né? Aí ele vai trabalhar perda, decepção, medo, depressão, desconfiança. Ele acalma o coração partido e libera poderosamente a bagagem do passado. Ajuda indivíduos que perderam a esperança nas pessoas e no mundo ao seu redor. O gerânio lembra à alma que o mundo é principalmente bom e a maioria das pessoas tem boas intenções. Também traz à tona a dor do passado para que se possa trabalhar com velhas emoções e começar a ver tudo o que é bom. E com o óleo de lima, se você estiver trabalhando para liberar as feridas emocionais
profundamente enraizadas, então você pode associar. Suas escolhas criam a sua realidade. Então, a gente está falando também sobre isso, né? Sobre essa consciência e sobre você poder fazer escolhas novas para criar uma realidade nova. E aí a gente vai trabalhar com a liberdade e a culpa, né? E essas duas polaridades que ela coloca vão estar conectadas ao coração, intestino, vísceras e imunidade. A mirra, o lemon, o gengibre, a erva doce, o peppermint e a bergamota são os óleos que ela sugere. E aí a mirra, ela vai trabalhar a raiva, vergonha, desconexão, depressão. É excelente para a pele, porque eles, pelos egípcios, eles eram usados para fazer embalsamento. Bom, enfim, vocês entenderam, né? Para embalsamar as suas múmias lá, que antes não eram múmias, se tornaram depois, né? Então, o óleo de mirra, ele vai equilibrar o sistema tireoidiano, que regula nossos processos metabólicos e também ajuda a curar conflitos subconscientes e estimula a autoexpressão. Além disso, ele promove gengivas saudáveis e cuidados com a boca. Ajuda a curar o corte do cordão umbilical de um recém-nascido. Também pode ajudar a curar relacionamentos, especificamente um relacionamento endurecido entre mãe e filho. A mirra ajuda a criança dentro de cada um de nós a se sentir segura e amada, preenchendo qualquer vazio em nosso relacionamento mãe e filho. Ajuda também na meditação. Eu achei isso lindo, né? Porque na hora que a gente corta o cordão umbilical, é a liberdade, mas também assim, eu estou deixando ir, né? Estou abrindo espaço para essa liberdade, estou me desconectando, enfim. Eu achei maravilhoso. O gengibre vai trabalhar ansiedade, estresse, medo, obstinação, dúvida e complacência. Ali não é um P, é um O. Entrou errado, depois eu corrijo. Gengibre é um encorajador definitivo. Isso nos ajuda, ele não vai nos ajudar apliquei em JM quando nasceu no umbigo. Aí, tá vendo? Eu estava esperando, Mariana, para ver se você ia falar que usou a mirra. E eu lembro que uma aula que eu assisti sua, você falando da mirra, você deu uma dica bem importante, que quando usasse a mirra, limpasse bem o frasquinho, porque ela, como ela ela é oriunda de uma resina, né? Ela quando seca, ela cola. E aí, se a gente não tiver cuidado para abrir a tampa, e eu lembro que você falou sobre isso. Eu não lembro qual foi a aula, mas eu gravei isso na memória. Então, assim, ele nos capacita, né? Ele nos capacita a atingir o potencial que estávamos destinados a cumprir. Assim como o óleo de gengibre promove a digestão física, ele estimula a digestão saudável de desafios desconfortáveis e apoia a resolução da ansiedade relacionada ao intestino. A erva doce vai trabalhar estresse, depressão, sobrecarga, frustração e medo. Apoia também o equilíbrio hormonal. Assim como a erva doce auxilia na digestão, ela nos ajuda a digerir o processo da vida. Fortalece nossas almas e imaginar que os desejos do coração podem ser obtidos. A erva doce nos apoia quando nos sentimos sobrecarregados, lembrando-nos de nosso potencial, ajudando-nos a reconectar com nosso eu interior e inspirando a lembrança de uma perspectiva maior. Estar conectado e se conectar realmente com algo maior é sempre importante, né? Isso nos fortalece e nos ajuda. Mas, às vezes, as situações da vida, elas podem cortar essa conexão. E é bom quando a gente está, assim, inserido dentro de um contexto onde a gente pode contar com as pessoas amigas e também com esses olhos que são dádivas maravilhosas da terra. Então, a gente se conectar também com essa terra, com essa vida, e saber que Deus nos provém de tudo que a gente precisa, mas que a gente também
tem que procurar, tem que buscar, né? Tem que querer isso. E quando a gente busca algo com muita disposição, com confiança, a gente sempre encontra. Bergamota, dúvida, desânimo, ódio de si mesmo, decepção, desânimo. Eu botei 2 vezes, que é para reforçar, para tirar do desânimo mesmo. E o estresse, né? Então, é uma excelente escolha para elevar o humor, como a gente sabe, bergamota também é um cítrico, né? Então, está dentro desse movimento de elevação do humor. Para aqueles com baixa autoestima, a bergamota pode ajudar a restaurar a segurança, esperança e autoconfiança. A bergamota nos ajuda a abandonar o pensamento negativo e liberar a tensão. Também nos incentiva a nos conectarmos com quem realmente somos, para que possamos compartilhar nosso eu autêntico com os outros. Eu acho isso interessante, porque quando a gente consegue se conectar com a gente, aceitar quem a gente é e respeitar também o nosso ser, considerando que cada ser que está aqui existindo nesse planeta, ele tem o seu propósito, ele é uma contribuição para qualquer pessoa que está aqui também vivendo. Então, quando a gente se conecta com essa divindade, né, da nossa criação, então a gente passa a ser essa contribuição para as pessoas, sendo a gente mesmo. Aplicada na garganta, no plexo solar e na planta dos pés, isso aí eu não sabia, eu aprendi com ela. A bergamota pode ajudar a ter uma boa noite de sono. Ok, garganta, plexo solar, que está aqui, né, bem aqui, um pouco mais acima do umbigo, e também na sola dos pés. Então, quando difundido, ele ajuda a criar um ambiente tranquilo. Combine a bergamota com limão e sândalo para promover um senso de valor e pertencimento. Olha que coisa linda, chique. Conecte-se com a vida e receba as dádivas da terra, né? E aí a gente tem um campo lindo e maravilhoso de lavandas, e um céu lindo e maravilhoso, e tudo lindo e maravilhoso que essa terra tem para dar para a gente. E aí, minha gente, eu agradeço, uma gratidão bem grande por essa oportunidade. E aí, não importa o que esteja acontecendo em nossa cabeça e coração, a qualquer momento, os óleos essenciais, eles podem melhorar o nosso estado emocional. Então, use os seus olhos, valorize esse recurso que você tem nas suas mãos. As emoções, elas são energia em movimento, e ficamos mais saudáveis quando as reconhecemos e permitimos que fluam através de nós, sem nos apegarmos a elas e nem reprimi-las. Aqui está o livro, né? E toda essa apresentação ele foi baseado nesse livro aqui. Oi? E tem esse outro livro aqui que também é maravilhoso. Todos eles, todos eles, né? Os dois são fantásticos. Eu estou amando os dois. E se você tem alguma questão, você pode me perguntar, ou para qualquer pessoa que está aqui também. Aqui está meu telefone, e esta aula ficou gravada e será compartilhada com todos vocês. E é isso, pessoal. Deixa eu encerrar Rita, aqui eu o amei as compartilhamento. imagens de uma delicadeza muito grande. Traz, eu acho que a linguagem verbal, ela também se complementa com a visual, né? A gente sente uma calma olhando os slides passando. As imagens também foi de uma atenção muito grande, né? Cada mudança, né, de bloco seu aí, quando você colocou essas imagens. E para quem tem interesse, esse livro ele vende na Aromatizando. 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 E eles fazem uns combos bem interessantes que as pessoas podem comprar. E o quanto é grandioso que a gente se inspire, que a gente se conecte. E essas suas aulas, você sempre se supera. É uma calma que a gente vai absorvendo, né? E a gente vai
É tipo aquele filme que a gente tá com sono, a gente vai arriando no sofá e quando termina, a gente termina cochilando. E aí a sua aula não é porque ela é cansativa. A gente se acolhe com sua voz. Você vai falando e a gente vai acolhendo. Às vezes você diz, ninguém está interagindo, é porque é muito legal escutar. E às vezes a gente não quer cortar porque está bem interessante e talvez possa desconcentrar outras pessoas. Mas está lindo os slides, muito perfeito, de uma delicadeza gigante. E você, como sempre, muito dedicada àquilo que você faz. E é sempre inspiração para outras pessoas, com certeza. Mês que vem já quero outra aula com outros olhos. Gratidão. A Neide saiu, deixa eu botar ela para entrar de novo. É interessante, sabe? Porque para mim também é um aprendizado. E eu vou dizer assim, preparando essas aulas, como foi curativo para mim? Como assim mudou a minha energia de uma forma fabulosa. Foi fantástico. Só de estar aqui lendo, né? Claro, eu estou aqui com um difusorzinho, né? É que agora eu estou agora só virada nesse difusorzinho aqui em cima da minha mesa, o de pedra. Mas assim, eu só assim, de ler sobre cada um, de estar interagindo com o que cada óleo desse traz para a alma, assim, eu me senti curada, me senti assim me curando mesmo, sabe? Foi muito, muito fantástico essa possibilidade. Eu sou muito grata assim, desde a primeira vez que a Anitta falou, quero ver sua aula, quero ver quando você vai dar aula. E eu, assim, não sabia o que fazer. Aí pronto, aí deu certo. Certo até demais. Super certo. Porque existem coisas, como você falou, né, que você já foi transformando. Às vezes a gente lendo uma situação, a gente se percebe naquela situação que está vivenciando, né? Então, inseguranças, medos, situações que você nem imagina que possa estar passando. Então, como você diz, a doTERRA ela proporciona a gente ter acesso a todos esses olhos, né? Então, que a gente não se limite àquilo que foi comprado no kit e achar que tudo isso já vai ser bom. Tem mais coisa, Tem. né? O universo é gigantesco de olhos e é muito, muito interessante quando você traz os olhos fora da caixinha, Sim. aquilo que você pode ter além. E eu estou falando sério, pode preparar que mês que vem tem mais aula aí com coisas interessantes e eu tenho certeza que você vai dar mais um show. Ai, gratidão, gratidão mesmo. Eu vou só interromper aqui a gravação, tá certo?